Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 25, do verso 31 ao verso de número 45. Mateus, capítulo de número 25, verso 31 ao verso de número 45. O que realmente importa, a graça em ação. Você que trouxe a Bíblia, ofereça a quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos, as ovelhas. E para as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Senhor, obrigado pela palavra lida e suplicamos-te que ela continue falando conosco. Carecemos de ouvir a tua voz, repreendemos toda obra contrária à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você teve já a experiência de conversar com alguém nos últimos dias, ou últimas horas da pessoa, no sentido de colocar para fora aquilo que ela estava sentindo. 2 casos especificamente vivenciei: da minha sogra e da minha mãe. Então, as palavras finais das pessoas que estão em estado terminal são palavras muito impactantes. É como se ela estivesse dizendo assim, um último recado. E Jesus está aqui nesse contexto, dando os últimos recados para os seus discípulos. Quando eu leio esse texto, eu vejo o quanto às vezes nós temos ignorado, ou até pregado muito pouco sobre o juízo final. Mas quando às vezes recebemos o juízo final, não recebemos na ótica dessas palavras impactantes que Jesus instruiu os seus discípulos. Nós
geralmente ouvimos na ótica da condenação. Eu não sei aqui, o pessoal um pouquinho mais velho deve se lembrar daqueles filmes, ou até mesmo de alguns vídeos, de algumas ações, quando se falava da volta de Jesus. Era um filme onde os carros iam sendo arrebatados, perdia-se a direção, um sumia ali, saía gente do avião e sumia, era arrebatado, e era realmente um medo muito grande de que Jesus pudesse voltar e a volta de Jesus pudesse trazer, na verdade, um grande caos. E sempre finalizando alguns filmes, colocando fogo, algumas pessoas no fogo do inferno e outras ali no céu. Poucas palavras eram justamente retratadas a partir desse texto. Parece que hoje também a gente está um pouquinho distante, porque há uma ênfase na prosperidade, há uma ênfase no sucesso pessoal, há uma ênfase numa espiritualidade que gira em torno de rituais, de dogmas, e deixa de lado a essência do Evangelho. Aqui, nessa palavra, Jesus está se despedindo, irmãos, e dando uma palavra tão diretiva e tão clara para nós, que parece-me que em alguns momentos a gente até esquece dessa palavra. Esse texto, para mim, é um dos textos mais diretos e impactantes da Bíblia. Não que os outros não sejam importantes, mas para mim ele tem um impacto muito grande. Porque ele vai nos tirando da zona do conforto, ele confronta, ele incomoda. E a gente percebe que a nossa fé é validada não apenas pelas nossas palavras ou pelas nossas crenças, mas pelas nossas ações. Eu não quero nessa noite aqui amedrontar ninguém, mas Jesus vai voltar e Ele vai julgar as nações. E nós não podemos perder isso de vista. Sabe por quê? Para mim, esse é um texto tão impactante. Porque aqui, irmãos, a nossa passagem é muito pequena. Diante da grande eternidade que Deus tem para nós. Imagine você viver 100 anos. Você vai dizer, poxa vida, que benção. 120 anos é difícil. Mas imagine você viver a eternidade. Por isso esse texto é tão impactante. Ele alerta a gente, desperta a gente, para que a gente não vá se perdendo em função dos 100 anos que você poderá viver, em detrimento da eternidade que Ele propõe para todos nós. Então esse texto, ele nos dá uma direção, e dá uma direção para que eu e você possamos buscar a eternidade diante de Deus. A ideia é que nós precisamos entender que a salvação recebida pela graça, mediante a fé, tem propósitos claros. Que é transformar a nossa vida em um reflexo do amor de Deus, manifestado em obras de compaixão, serviço ao próximo. O contexto desse discurso são as últimas e mais significativas palavras antes da sua prisão e crucificação. Jesus está ali, chama os seus discípulos para isso. E essa parábola do juízo das nações encerra este ensinamento, ou seja, é uma revelação solene de que realmente importará no dia do acerto de contas. O que vai importar quando quando nós formos acertar conta com Jesus? Porque, saiba você, um dia nós vamos acertar contas com Jesus. Você não vai viver a eternidade aqui. Você não será eterno aqui. Nós vamos acertar contas com Jesus, meu irmão. E aí, essa aqui é algo muito importante, porque quando Jesus, o Rei, se assenta em seu trono de glória, diz o texto aqui, né? Todas as nações estarão reunidas entre eles. A cena é de alguém majestoso, alguém absoluto. E ele usa o critério para separar entre as ovelhas, os bodes, né? Entre os justos e os injustos. Ele há de separar. É algo muito simples. Muito simples mesmo.
mas é desafiador. E é interessante, irmãos, que a divisão daqueles fiéis e dos não infiéis não vai ser o critério da afiliação religiosa. Ah, eu fui metodista durante 100 anos. Esse não é critério para Jesus. Ah, eu tenho uma posição social fantástica. Esse não é critério de Jesus. Ah, eu tenho um conhecimento teológico que eu sei hebraico, grego, de frente para trás, de trás para frente, eu conheço as línguas bíblicas. Oh, esse aqui não é o critério para você ir para o céu. Ah, eu, na verdade, frequentei todos os dias a reunião de oração lá da igreja metodista. Isso aqui não é critério para você ser salvo. Ah, o meu pai e minha mãe eram pessoas fiéis do Senhor, amavam o Senhor, iam, me levavam. Isso não é critério que a Bíblia nos ajuda a pensar. O cerne do julgamento está na forma como nós tratamos os outros. Está aqui o grande segredo. Jesus não pergunta assim: quantas vezes você leu a Bíblia? Ele não pergunta. Quantas igrejas você, pastor, construiu? Ele não pergunta. Quantas vezes você frequentou a escola dominical? Veio nos cultos? Ele não pergunta isso para ninguém aqui. A pergunta direta e uma pergunta muito pessoal. Ele diz assim: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Eu fui forasteiro e me acolheram. Eu estive nu e me vestiram. Doente ou preso e me visitaram. Parece, irmãos, que quando a gente lê essa palavra aqui, parece que a gente esquece das verdades da palavra de Deus. São os últimos momentos que Jesus está falando com seus discípulos. Aqui Jesus está dizendo assim: qual a prioridade do meu reino? O que é prioridade? E ele começa, porque a fé autêntica é inseparável da ação compassiva. Ou seja, a salvação que nos é dada pela graça não é um fim em si, mas o poder que nos capacita para cuidar daqueles que estão em vulnerabilidade, esquecidos e jogados à margem. Então, nós somos impactados com a salvação que vem pela graça. E aí esse poder vai nos capacitar para a gente cuidar dos outros. E é interessante que é a prática do amor que é demonstrada, é na prática do amor que é demonstrada a nossa fé. Isso deveria mudar, de fato, os nossos relacionamentos. Deveria pensar que a gente precisa mudar a nossa direção, porque muitas vezes ela está sendo construída de forma muito equivocada. Tem algumas coisas importantes quando a gente fala para a igreja atual, que a fé autêntica, ela vai se manifestar na ação. E olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 17. A fé sozinha, sem obras, é o que, irmãos? É morta. A verdadeira fé, ela não é estática, ela é dinâmica. A passagem de Mateus do capítulo 25 é prova disso. Os justos, as ovelhas, não agiram para ser salvas, mas porque já eram justificadas e justas. A ação de amor, a ação de serviço, não foi esforço para ganhar o favor de Deus, mas um fruto natural de um coração transformado pela graça. Alguém que é transformado pela graça, irmão, a sua ação natural e, consequentemente, é um coração transformado que vai agir em favor das pessoas com amor. A gente pode lembrar da vida de Dorcas, que é um bom exemplo. Ela era cheia de boas obras, de esmolas que fazia. Quando ela morreu, a igreja chorou e mostrou a Pedro as túnicas e as roupas que ela havia feito. Sabe? Suas obras não a salvaram, mas era a prova invisível da sua fé em ação. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa ação, há uma graça que atua para que nós possamos agir em graça.
A graça oculta no serviço é algo profundo. O momento mais revelador e comovente da parábola de Mateus, do capítulo 25, é a pergunta do justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te vimos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Que interrogação! Aqui, irmãos, não é amnésia, e sim a prova viva de que a graça havia transformado o coração deles. Sabe por quê? Eles não estavam fazendo um checklist das boas ações para garantir a entrada no céu. Sabe o que aconteceu? Suas obras não eram calculadas, mas eram espontâneas. Eles agiram de forma espontânea, eles agiram por compaixão, por amor, sem esperar reconhecimento, sem esperar recompensa. Essa é a natureza da ação da graça. Quando se faz, não se faz pensando, anotando. Se faz porque a graça que recebemos é um presente imerecido e não permanece estagnada em nós. Sabe, ela se torna um rio que transborda, que flui para a vida dos outros. Receber a graça de Deus é apenas o começo. Transmiti-la é a evidência de que realmente ela nos transformou, porque, irmãos, a evidência de que alguém foi transformado pela graça é como ele reage e age nos seus relacionamentos diários. Não é discurso, não é religiosidade, é prática diária. Essa dinâmica entre graça e obras foi sempre um ponto central nos grandes pensadores cristãos. John Wesley, por exemplo, dedicou sua vida a enfatizar que a salvação pela graça não era o fim, mas o início de uma jornada de santificação. Ele distinguiu algo muito interessante. Ele falou sobre a graça salvadora, aquela que a gente recebe o perdão de Deus pela fé. Mas ele também falou da santificação, que é um processo contínuo de sermos transformados à imagem de Cristo. Então, para John Wesley, a fé genuína inevitavelmente se manifesta onde? Através das obras. Não sei se você está me acompanhando, mas se você me acompanhar, você vai sair daqui nessa noite com o coração extremamente aquecido, aguardando o juízo final. E nem enquanto você aguarda o juízo final, você realiza aquilo que Deus ordenou que a sua igreja pudesse estar realizando. As obras não são a causa da nossa salvação, mas a evidência é que a salvação ocorreu. Porque a graça de Deus não nos justifica para que nós nos acomodemos, mas nos capacita para praticar justiça e misericórdia. Alguém que foi alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o seu comportar natural, irmãos, é a prática da justiça e da misericórdia. Efésios capítulo 2, 10, pode colocar na tela para nós, diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos criados, feitura dele, para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As obras, então, descritas em Mateus, no capítulo 25, é uma expressão tangível da fé que opera pelo amor. Vamos ler esse texto bem forte. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as obras, as quais Deus de antemão. Então a presença de Deus impacta a gente, muda a vida da gente, e essa transformação, irmãos, que acontece, é algo fantástico, que nos conduz a nos relacionarmos de uma forma impactante com os outros. Jesus está transmitindo algo muito importante aqui. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 27. Acompanhe comigo. Pode ler, colocar esse texto também. Tiago 1, verso 27. Acompanhe a leitura. Tiago, capítulo 1, verso 27. A graça não nos salva para um paraíso de conforto e isolamento. Ela nos liberta e nos capacita para uma vida de serviço. Olha o que diz Tiago,
capítulo de número 1, verso 27. Vamos de novo, juntos? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Gente, vamos falar a verdade, tem muita coisa que a gente faz, parece que a gente não está preparando-se para o julgamento final, não. Tem muita coisa que a gente faz, às vezes na igreja, e as briguinhas que em alguns momentos acontecem, eu estou falando de briguinha, mas graças a Deus que muitas briguinhas aqui já acabaram, né? Amém, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de paz nessa igreja, tá? Estamos vivendo um tempo de paz nessa igreja. Graças a Deus, chega de briguinhas, boba. Mas parece que tem alguns momentos que a igreja perdeu a direção. Eu tenho dito e repetindo, nós somos uma cidade, irmãos, eu tenho refletido aqui constantemente sobre o governador lá. Nós somos uma cidade de órfãos, você já reparou isso? Como que nós somos órfãos? Nós somos uma cidade de órfãos. Todo mundo tem um parente nos Estados Unidos aqui. Eu já falei isso, não é? E se vocês observarem, às vezes vai o marido, deixa a mulher, às vezes a mulher deixa às vezes o filho. Nós somos uma cidade que está acostumado a rupturas. Rupturas. E as rupturas vão se tornando tão naturais que a gente já não sente tanto a perda do outro. Ele foi. E esse sentimento de orfandade, irmãos, vai gerando em nós um sentimento de orfandade com o outro também, porque as nossas relações se tornam relações muito frias, muito limitadas. Parece-me que a gente tem medo de relações profundas, de convívio maior. E aí você lê um texto desse aqui, e você fala, a verdadeira religião é o quê? Visitar os órfãos, cuidar dos órfãos, das viúvas, cuidar das pessoas. A sociedade diz para a gente assim, quanto mais você ganhar, mais você precisa ganhar. Eu diria para você, não tem problema, John Wesley nos ensinou muito bem sobre isso, né? Ele falou assim, ganhe o quanto você puder, mas dê o máximo que você puder, e guarde o quanto você puder. John Wesley nos ajuda a pensar no equilíbrio, né? Mas a nossa sociedade diz assim, você ganha o quanto mais você puder. Ela nos ensina a dar. Ela nos ensina a guardar. Veja, meu irmão, a verdadeira religião, que coisa pesada, tem tudo a ver com o que Jesus está falando aqui conosco, em Mateus no capítulo 25. Na verdade, Jesus está falando, irmão, sobre dois amores inseparáveis. O que fazemos ao menor dos seus irmãos, estamos fazendo a ele. Quando a gente faz ao pequenino, nós estamos fazendo a ele. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim, ó, em verdade vos digo, versículo 40, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Imagine, você fazendo para o pequeno, você está fazendo para Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. A menos que você não acredite naquilo que está escrito aqui. Mas o que ele está dizendo aqui é claro, quando eu faço a um dos pequeninos, eu faço para ele mesmo. A graça não é apenas para ser recebida, mas para ser vivida, transbordada em favor do mundo que tem fome, que tem sede, que está nu, que está doente e que está oprimido. É isso que está aqui na Bíblia. E ele pega mais pesado. Pega mais pesado. Ele fala, irmãos, a omissão é pecado. Pode abrir para mim Tiago 4,17. Aqui, a condenação dos bodes, do cabrito aqui, não é porque ele fez mal. Olha que coisa interessante. Jesus não coloca os bodes por eles não terem feito mal, mas por não terem feito bem. Por deixarem de ter feito bem, eles foram separados por um lado e os outros que fizeram o bem foi para o outro lado. Olha o que Tiago fala depois. Vamos ler juntos? Portanto,
aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Pastor, é isso mesmo. Se você sabe que você tem que fazer o bem e você não faz, já está pecando. É forte, é forte. Porque a inércia, a indiferença, a omissão são atitudes que nos afastam do propósito de Deus. Deus tem um propósito. Então, toda vez que a inércia, a indiferença e a omissão fazem parte da nossa ação, essa ação vão nos afastando do próprio Deus. Alguma consideração importante? Jesus, irmãos, não falou de grandes feitos religiosos, mas de atos de amor prático e tangível. Ele não falou assim: eu vou separar os bodes porque aquela igreja que fizer um movimento gospel, que tiver uma banda fantástica, eu separo para a direita. Aquele pastor que fizer sucesso nas mídias, que for fantástico nas suas ações políticas e administrativas, vai para a direita. Ele não fala isso não, gente. É coisa nossa. Jesus não falou dos grandes feitos religiosos, mas de atos práticos e tangíveis. O Evangelho deve ir além das paredes do templo, se manifestar em todos os lugares, nos hospitais, nas prisões, nas ruas, em cada lar, em cada família. Eu anotei aqui a frase mais poderosa. Coloca para mim Mateus 25:40, por favor. Coloca para mim. Vamos ler juntos? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, isso impacta a sua vida. Aí tem que sair daqui, irmãos, impactado com essa palavra, porque é a palavra que vai te preparar para sair para a eternidade. Eu escrevi aqui no meu sermão, o que é que realmente importa? Porque também tem, nesse texto, algumas coisas importantes a serem pensadas, do capítulo 25, do 14 ao 30. O que importa não é a quantidade de talentos que recebemos, mas a nossa fidelidade em usá-la para o reino de Deus. Porque, se você dá uma olhadinha na parábola dos talentos, né? O servo que enterrou o seu talento foi repreendido e chamado de mau e negligente, porque não produziu nada com o que lhe foi confiado. O que realmente importa é como usamos os recursos, habilidades e oportunidades que Deus nos deu. Tem gente que está cheio de talento, gente, cheio de talento, mas não usa em prol do reino. Enterrou o seu talento. O que importa realmente é como usamos os recursos e habilidades e oportunidades que Deus nos deu. Então, nós aqui, enquanto povo de Deus neste lugar, estamos, eu disse, num lugar estratégico, num ponto estratégico. Vamos usar as oportunidades que Deus nos deu para quê? Para anunciarmos o Evangelho, para acolhermos as pessoas, para orarmos com as pessoas, para ser instrumento de Deus na vida das pessoas, para anunciar que Jesus salva, liberta, cura e leva para o céu e leva para a eternidade. Mas esse texto também tem uma outra coisa interessante. Ele fala da parábola das 10 virgens, do versículo 1 a 13. E ele fala a diferença entre as virgens prudentes e as imprudentes. Mas é interessante que todas esperavam o noivo. Todas as as 10 virgens, elas tinham fé porque elas esperavam o noivo. E eu fiquei pensando quando estava lendo esse texto, e é assim mesmo, né? Nós todos estamos esperando o noivo. Todos nós temos fé que Jesus vai voltar. Mas sabe qual foi a diferença? Foi que a prontidão. As prudentes tinham óleo extra para as suas lâmpadas, representando a vigilância e a preparação constante.
as outras não. Então não basta ter fé, precisa ter prontidão. Isso nos mostra que devemos estar espiritualmente prontos para a chegada de Jesus, vivendo uma vida de santidade e vigilância, e não apenas professando uma fé, uma crença. Tem muita gente que não está vigilante. E é interessante, nesse acidente que eu sofri, eu descobri uma coisa, porque tem muita gente que fala assim, eu vou aprontar todas que eu puder. E no último momento eu vou entregar minha vida para Jesus. Deixa eu falar, nem sempre vai dar tempo. Nem sempre vai dar tempo. E eu descobri isso porque a batida foi tão rápida, eu apaguei, não vi nada. Se fosse depender de eu dizer assim, Jesus, eu me arrependo, entrego a minha vida ao Senhor agora, não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Então tem gente que fala, não, eu vou, no último momento, pode deixar que eu me arrependo. Não vai com esse papo, não. Quantas pessoas dormem, no outro dia, já acordam? É sério que eu estou falando para você? Você consegue entender que nós estamos aguardando o juízo de Deus? Vai chegar a hora da gente prestar conta. Você consegue entender isso? Você consegue entender que você não foi criado para viver eternamente aqui? E que você precisa tomar uma postura de salvação com Jesus agora? O que realmente importa? Mas eu fiz uma outra pergunta, o que não importa? A parábola do juízo das nações e outros ensinamentos de Jesus nos mostram que Jesus não está impressionado com rituais religiosos. A igreja pode ter a melhor liturgia, um aquário bonito, o melhor louvor, uma frequência assídua. No entanto, Jesus diz que o realmente importa é o coração que está por trás das nossas ações. Ele diz assim, Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Pode colocar aí para mim, de novo, na tela. É bom ler a palavra, porque é a palavra que vai transformando a gente. Olha o que diz a palavra. Mateus 15, 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Olha como Jesus pega pesado constantemente. Os rituais religiosos sem amor não valem nada. É uma religião vazia. A religião vazia, desprovida de amor e compaixão, não tem valor nenhum diante de Deus. Eu já disse que o conhecimento doutrinário, teologia impecável, não tem nenhum valor suficiente diante de Deus. Em Mateus, no capítulo 7, verso 22, 23, alguns dirão assim, pode abrir para mim também. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. A resposta de Jesus é chocante: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É duro demais a palavra de Jesus, meu irmão. Alguém vai chegar no eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz maravilhas, e vai receber de Deus a resposta: eu nunca conheci você. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Ele está dizendo aqui que a religião, ou o religioso, pode usar a sua espiritualidade para praticar a iniquidade. Puxa, pastor, o senhor está bravo hoje. Estou nada. Estou nada. Só que tem hora, irmãos, que não dá para tragar um evangelho gospel que nós estamos vivendo nos dias atuais. Tem algumas reuniões de pastores que eu vou falar aqui para vocês. Eu vou confessar que eu não vou mais. Está difícil. Intragável, vou dizer para vocês. Parece que o medidor de sucesso, a métrica do pastor, é o carro que ele usa. É o tamanho da igreja que ele tem. A métrica que se usa é quantos membros você tem. Aonde está localizada a sua igreja? Quem são as pessoas que frequentam a sua igreja? E eu vou confessar para vocês, eu estou cansado dessas besteiras.
cansado disso. De vez em quando eu recebo convite, não vou não. Tem tanta coisa para fazer, cuidar de tanta gente. Essas confusões políticas partidárias, irmãos. Pastor mergulhando aonde não deveria mergulhar. Não sou contra ninguém estar envolvido politicamente, não, mas o que está acontecendo, irmão, é vergonhoso para o mundo evangélico. Eu conheci um empresário alto em Minas Gerais, que eu acompanhava. Ele disse assim: pastor, sabe onde estão os evangélicos, os políticos? Eles estão aqui, ó. Eu pensei assim, na palma da mão. Ele falou: não, aqui, ó. Ele jogou no bolso. Eu oro pela vida de Cirlei. Que Deus te use naquele lugar. Eu oro para que Deus levante outros homens. Mas que saia desse ninho, que não se preocupa com o ser humano, que não se preocupa com as pessoas, que está pensando em coisas que Jesus não propôs e não fez para a gente pensar, não, irmãos. Essa mensagem a gente precisa estar resgatando de vez em quando, sabe? A igreja moderna muitas vezes mede o sucesso pelo número de membros, pelo tamanho do templo, pela influência que ela tem na sociedade. E Jesus avaliou o reino de Deus por outras métricas. Ele nunca avaliou o reino de Deus por imaginar e pensar pelo tamanho da igreja, pela posição da igreja, nunca. O texto aqui é muito claro, ele valorizou o pouco que é fiel, como a viúva que deu sua pequena oferta. Ele usou o exemplo de sementes da mostarda e fermento para ilustrar o crescimento do reino de Deus. E parece que a gente vai na contramão disso. E parece que a gente tem uma expectativa diferente disso. O que realmente importa não é o tamanho do nosso palco, mas a fidelidade do nosso serviço ao Senhor. É isso que importa para a igreja evangélica atual. E eu diria para a igreja metodista aqui em Governador Valadares. Tiago, capítulo 2, verso 18, coloca aí para mim também. Irmãos, porque a Bíblia está recheado de propostas que tem a ver, e toda a sintonia, com o que Jesus falou no final. Vamos ler juntos. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostraria a minha fé pelas minhas obras. Eu vou caminhando para algumas perguntas finais. A palavra de Deus nos desafia e ela nos tira da passividade e nos convida a agir. Tenta responder o que eu vou perguntar agora. Se o grande julgamento de Cristo fosse hoje, por qual critério ele te julgaria? Pela frequência da sua igreja? Pela sua tradição ou doutrina? Ou pela maneira como você tratou o próximo? O rei está voltando. Não sei se vocês lembram dessa música. Alguém se lembra assim? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Essa certeza, você pode aplaudir o Senhor nessa noite? O rei está voltando! E a pergunta para mim, para você, é hoje: qual o critério que ele vai nos julgar? O critério é a maneira como nós tratamos o próximo. Se a gente acredita que isso é verdade, irmãos, isso deve mudar a nossa postura como crentes no Senhor Jesus neste lugar.
A segunda pergunta: onde estão os seus frutos? A sua fé tem se manifestado em obras de amor e serviço? Onde estão os seus frutos? A outra pergunta: você tem sido omisso? Você tem visto a necessidade ao seu redor ignorado por achar que não é o meu problema, é problema do pastor, é problema do outro? A sua religião, ela tem impactado a vida das pessoas fora do ciclo da sua comunidade de fé? Tem impactado a vida das pessoas? A resposta é sua. O envolvimento é seu. O desafio é seu. O desejo é seu. A responsabilidade é sua. E eu quero orar nessa noite. Orar, se você tem sentido inerte ou omisso em sua prática cristã, eu gostaria que você saísse do seu lugar com coragem e dissesse: Deus, me dê forças para me agir. Com coragem, irmãos. Mas também, eu quero orar para aqueles que têm sido apenas teóricos. Sai do seu lugar e fale para Deus: Deus, eu quero transbordar em ação de amor e serviço, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai. Eu quero orar por você também, apenas teoria, e que quer sair do seu lugar e falar: Senhor, eu quero transbordar em ações de amor, eu quero transbordar em ações de serviço. Não é? Sabe para quê? Para que os homens vejam sim as suas obras, mas que glorifiquem o Pai que está nos céus. Eu quero orar também. Você que não tem a certeza da sua salvação, porque tudo começa em Jesus, irmãos. Tudo começa com uma decisão ao lado de Jesus. Tudo começa com a abertura do coração, entregando a vida para Jesus. Tudo começa com uma ruptura. E eu quero orar para aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. Pedir para Ele ser o seu Senhor, não apenas em palavras, mas em ações. Eu quero orar, então, desses 3 maneiras aqui que eu coloquei. Se você tem sentido inerte, omisso, se sua fé tem sido apenas teórica, se você não tem certeza da sua salvação, essa noite Deus te trouxe para se preparar, porque o Rei está voltando.